BG está de volta, hoje é segunda-feira, 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. E novembro é o mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Por isso, nós vamos mostrar agora uma história inspiradora de quem teve o diagnóstico e deu a volta por cima. E sabe por quê? Porque o dono dessa história fez os exames preventivos, detectou a doença ainda no comecinho. Veja. O Arnaldo sempre foi atleta, participando de várias maratonas e triatlos. A atividade física era indispensável na rotina. Mas do dia para a noite, um diagnóstico de câncer de próstata, em novembro do ano passado, pegou ele de surpresa. Eu sempre tento ver a solução, sou muito prático e objetivo. Então, realmente, existe a doença? Existe. O que nós vamos fazer? Qual que é, vamos dizer, o próximo passo e quais são as medidas menos danosas que a gente vai ter como consequência? No caso do Arnaldo, o diagnóstico não mudou a sua vida. Na verdade, deu forças para superar. Depois da cirurgia, um mês depois ele me liberou para fazer atividade física e eu falei, então eu vou me inscrever para um Ironman daqui a 3 meses, que era naquele momento. E 4 meses exatos depois da cirurgia, eu fiz um Ironman. Foi um desafio legal, foi interessante essa motivação e até uma inspiração para mim. A gente sabe na prática, a gente estuda, a gente vê as orientações da Organização Mundial de Saúde, mas perceber na prática como a atividade física melhora a nossa parte imunológica, melhora a recuperação, foi muito gratificante. O câncer de próstata é o segundo tumor maligno mais comum entre os homens. Por isso que o diagnóstico precoce é fundamental, assim como aconteceu com o Arnaldo. Até porque, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é que pelos próximos 3 anos sejam 72 mil casos anuais aqui no Brasil. É bom iniciar o acompanhamento aos 50 anos. Para quem tem história familiar, tá? Eu digo um parente de primeiro grau, pai, irmão, tios que tiveram câncer de próstata, precisa iniciar um pouco antes, aos 45 anos. O diagnóstico precoce é tudo. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, menos agressivo é o tratamento e maior é a chance de cura. Então, quanto mais tardio, às vezes só a cirurgia não é suficiente, o paciente precisa de radioterapia, quimioterapia. O atleta sempre fez os exames anualmente, por causa do histórico de câncer de próstata do pai. E por conta disso, felizmente, a doença ainda estava em estágio inicial. Como eu faço provas de endurance, isso me exige bastante e faz com que eu tenha que sempre estar com a saúde em dia. Então eu acabei fazendo o diagnóstico precoce justamente por isso. Mas eu faço os exames regulares todos os anos. E com toda essa força de vontade, hoje aos 55 anos, com a cirurgia realizada com sucesso, Arnaldo participou do seu 30º Ironman, considerada uma das competições de triatlo mais desafiadoras do mundo. Prova de endurance de um dia só, você nada 3.800 metros, você pedala 180 km e corre 42 km ao final. Você tem 17 horas para fazer isso em diversos tipos de terreno, depende do lugar que você está praticando. A história dele é inspiração, principalmente neste Novembro Azul, que é voltado para o combate ao câncer de próstata. A procura por um médico é fundamental, até porque é uma doença assintomática. Ele começa a trazer sintomas em uma fase mais tardia. Os sintomas de um câncer de próstata tardio podem ser desde sangramento urinário até um jato urinário mais fraco, dificuldade e até o paciente não consegue urinar, faz retenção urinária, então sintomas mais severos. A mensagem que fica é a importância dos cuidados com a saúde do homem. Diagnosticar cedo, é conseguir ter e fazer todos os exames à medida de que você possa ter tempo para curar a doença, né? E não ter a doença. É isso aí, gente. Não adianta de nada, né? Não adianta de nada você ter uma vida saudável como a que ele tem e tinha também se ele não fizesse os exames preventivos. Imagina só, se ele não tivesse feito, não tivesse descoberto a doença numa fase inicial. Por isso, vamos deixar o tabu, a vergonha, o preconceito de lado e fazer os exames preventivos. Aproveite essa onda do Novembro Azul, mas claro, isso vale para o ano inteiro. A gente fala agora de um pessoal que só pensa no próprio umbigo.